Minha experiência mais assustadora no trabalho envolveu algo que acredito ser uma entidade demoníaca. É o tipo de coisa que jamais vou conseguir esquecer. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu trabalhava como zelador noturno em um campus universitário. Trabalhar à noite em um prédio vazio já é inquietante por natureza, mas o edifício 8 tinha uma vibração diferente, algo sinistro, algo perverso. Desde o primeiro dia que fui transferido para lá, comecei a ter pesadelos muito intensos, mas não eram apenas sonhos ruins comuns, eram algo totalmente fora do normal. Noite após noite, eu vivia cenas de violência e destruição nos meus sonhos. E o mais assustador é que mesmo quando eu acordava, o desconforto continuava. Eu carregava aquela sensação sombria por todo o meu turno, todas as noites. Um detalhe importante para entender essa fase é que eu tinha passado por um divórcio recente. Isso aconteceu poucos meses antes de começar a trabalhar lá. E essa separação me devastou de várias maneiras, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Foi um período bem difícil, e esse emprego representava meu primeiro passo em direção à reconstrução. Eu até gostava de ter várias tarefas para me manter ocupado durante o turno. Isso me dava uma certa sensação de propósito e realização. Mas tudo mudou quando fui realocado para o prédio 8. Havia algo estranho naqueles turnos, uma sensação de esquisitice que parecia aumentar a cada noite. Era perturbador, uma tensão que não me deixava em paz. Eu tinha um colega de trabalho conhecido como o Gigante Gentil, que sempre terminava o turno na metade do meu. Eu odiava quando ele ia embora, porque depois disso eu ficava completamente sozinho no prédio pelo restante da madrugada. E era nesse momento que minha inquietação explodia, como se a presença maligna ali soubesse que eu estava sozinho e intensificasse sua pressão na minha mente. Fragmentos dos pesadelos que eu tinha na noite anterior vinham à tona e eram terríveis. Em cada sonho, uma nova história de violência e desejo de destruição se desenrolava. Sempre começava comigo atacando minha ex de forma brutal, cheio de ódio, e depois fazia o que queria com ela. Às vezes era consensual, outras vezes não, mas sempre no fim, eu a matava de maneira grotesca, quase sempre usando uma lâmina, mas às vezes com as próprias mãos. Ter um sonho desses uma única vez já seria chocante, mas viver isso noite após noite era aterrorizante. Esses pesadelos me contaminavam, enchendo minha cabeça de pensamentos que eu nunca teria, me deixando à beira de perder o controle na vida real. E nem preciso explicar, mas vou dizer, eu nunca fui desse jeito. Nunca fui violento com mulheres, muito menos com a minha ex, e a última vez que briguei com alguém foi lá no ensino fundamental. Mas, de alguma forma, esses sonhos estavam me transformando em outra pessoa, e eu tinha medo de estar à beira de um colapso. Entre o divórcio, a falta de sono e o que quer que estivesse agindo naquele prédio, eu sentia minha sanidade escorregar, e parecia que algo estava prestes a acontecer. Um efeito colateral desagradável desses pesadelos era o quanto minha obsessão pela minha ex voltou com força. Eu me pegava olhando as redes sociais dela, remoendo as coisas que ela fez para me magoar, me prendendo nas postagens com um novo namorado, e a cada vez me sentia mais ressentido. Essa obsessão chegou a um ponto tão extremo que, uma manhã depois do meu turno, eu me vi estacionado na frente do apartamento dela, pensando em como seria fácil transformar um daqueles pesadelos em realidade. Felizmente, consegui afastar essa ideia e fui embora. Mas era evidente que alguma força pesada e opressiva estava tomando conta da minha mente, do meu corpo e da minha alma. Foi então que aconteceu a noite mais assustadora de todas. Estava na segunda metade do meu turno, uma noite que parecia comum. Logan já havia ido embora, e assim que ele saiu, as imagens dos meus pesadelos começaram a tomar conta da minha cabeça. Para tentar afastá-las, coloquei um podcast e isso ajudou um pouco, mas a sensação de opressão ficou ainda mais forte. Foi quando ouvi algo, um som de passos arrastados pelo corredor. Pensei que talvez Logan tivesse voltado e fui procurá-lo. Enquanto eu caminhava pelo prédio, o som de algo sendo arrastado continuava, mas não conseguia entender de onde vinha exatamente. Encontrei algumas portas destrancadas,
luzes ainda acesas, mas nenhum sinal de Logan ou de qualquer outra pessoa. Depois de procurar um pouco, tentei me convencer de que era só o prédio se ajustando, aqueles barulhos normais de um lugar antigo. E então, aconteceu. De repente, ouvi uma batida alta, depois outra, até que o prédio inteiro parecia ecoar com o som. Virei e vi que todas as portas das salas de aula no corredor estavam abertas, cerca de uma dúzia delas. Essas eram portas pesadas, do tipo corta-fogo, que só poderiam ser abertas manualmente. Meu coração disparou enquanto eu ficava ali, sozinho, naquele corredor vazio. As imagens dos meus pesadelos invadiram minha mente. Virei e corri, e enquanto fugia, ouvi sussurros vindo de todos os lados, me dizendo para fazer aquilo, para puni-la. Saí correndo do edifício 8, atravessei o estacionamento deserto, e os sussurros pareciam me seguir, como se estivessem logo atrás de mim. Demorei o que pareceu uma eternidade para encontrar as chaves do carro, mas quando finalmente consegui e entrei, os sussurros começaram a desaparecer, lentamente. Saí do estacionamento sem olhar para trás e fui direto para casa. Nunca mais voltei para aquele trabalho. As ligações da faculdade começaram algumas horas depois e continuaram incessantemente pelos dias seguintes. Eu nunca atendi nenhuma delas. Com o tempo, elas foram diminuindo até pararem por completo. E foi assim que meus pesadelos também desapareceram. Minha irritabilidade sumiu e comecei a me sentir como eu mesmo de novo. Arranjei um novo emprego fazendo trabalho administrativo e voltei a tocar a vida. Então, mais ou menos uns 6 meses depois, encontrei meu antigo colega Logan no estacionamento de um shopping. Ele ficou animado ao me ver e imediatamente perguntou o que tinha acontecido naquela noite. Contei sobre os barulhos e as portas, e foi aí que ele mencionou a pichação. Falei para ele que não sabia do que ele estava falando, e então ele pegou o celular e me mostrou uma série de fotos. Ele me explicou que em cada sala daquele prédio, algo estranho tinha sido desenhado no quadro branco com muito cuidado. Alguns dos desenhos eram variações da mesma palavra, enquanto outros eram imagens complexas que pareciam hieróglifos. A palavra, escrita de dezenas de formas e em vários idiomas diferentes, era Asmodeus. Logan contou que esse era o nome de um antigo demônio persa, mencionado no Talmud, muito antes da Bíblia. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, então não sei exatamente o que pensar de tudo isso. Mas digo uma coisa: seja lá qual for a entidade que habita aquele prédio, espero nunca mais cruzar com ela. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Tenho 2 experiências que achei que deveria compartilhar com você. A primeira aconteceu quando eu tinha 14 anos, e a segunda, quando eu tinha 22. Na época do colégio, eu tinha um melhor amigo chamado Josh e meu primo Samuel. Nós fazíamos tudo juntos e saíamos o tempo todo. Eles moravam perto um do outro, numa parte menos segura da cidade, mas isso não me impedia de visitá-los toda semana. Costumávamos caminhar até um parque por perto e passar horas conversando sobre a vida. Perto desse parque antigo, havia uma espécie de túnel de manutenção, com 2 entradas que levavam para debaixo da terra. Dali saía uma água rasa que corria até um riacho. Os túneis eram de concreto, e as entradas quadradas tinham uma aparência bem simples. Do lado de fora, uma rampa de concreto inclinada levava direto até eles. Certo dia, resolvemos nos sentar ali e dar uma olhada dentro dos túneis. Foi então que vimos uma pichação no túnel da esquerda, logo acima de uma curva que dizia: "Este caminho leva ao inferno." Claro que, sendo adolescentes e achando que éramos corajosos, decidimos ver o que havia lá dentro. O teto era baixo, então a gente tinha que se agachar para passar. Depois de avançar uns 3 metros, percebemos que não conseguiríamos enxergar nada mais adiante sem lanternas. Então fizemos planos de voltar outro dia mais preparados.
Nossas mães nos deram umas lanternas bem fraquinhas que mal iluminavam, então avançamos só um pouco mais do que da última vez. Mas foi o suficiente para enxergar mais algumas pichações, e uma delas dizia: "Corram, meninos e meninas." À medida que seguimos a curva para a direita, vimos outra mensagem, dessa vez dizendo: "Agora você está na metade do caminho para o inferno", com uma seta apontando em direção à curva. A partir desse ponto, não dava para ver mais nada além da curva. Então decidimos que íamos economizar para comprar lanternas melhores e voltar depois. Cerca de uma semana depois, cheguei na escola e percebi que meu primo, que geralmente estava sempre brincando, parecia meio estranho. Ele estava calado e quieto. No final perguntei o que tinha acontecido e ele ficou hesitando em me contar, mas acabou dizendo: "Eu e o Josh voltamos ao túnel ontem sozinhos. Minha mãe me deu uma lanterna forte e eu fui correndo na frente dele. Quando cheguei na curva, virei a lanterna e a luz bateu em alguma coisa. Era grande e todo preto, e quando a luz encostou nas costas dele, ele virou a cabeça para mim e começou a se levantar. O rosto dele estava sério, e eu percebi que ele não estava brincando. Queria acreditar, mas o Josh era conhecido por mentir, e achei que talvez os dois estivessem tentando me enganar. Depois disso, ficamos um bom tempo sem voltar aos túneis. Certa vez fui dormir na casa do Josh, e ele convidou uma garota da nossa turma para sair. Nós contamos para ela sobre o túnel assustador, e ela ficou super curiosa para ver. Então, fomos até lá já de noite, e ela, mais corajosa que nós dois juntos, ia sempre na frente. O Josh tentava avisá-la, quase implorando para que ela fosse mais devagar. Viramos a curva e seguimos andando, e essa parte do túnel parecia bem mais longa. Mesmo com 3 lanternas, era difícil enxergar muita coisa. Não tinha nenhuma pichação, só um pouco de água rasa no chão. Chegamos até uma parede com um buraco circular menor, que levava ainda mais para frente. Logo antes disso, o teto se curvava para cima. A gente aproveitou para se alongar um pouco, e eu, com meus 1,93 m, consegui ficar em pé sem bater a cabeça no teto. Foi aí que, de repente, me veio à mente o que o Samuel tinha contado sobre ver algo se levantando no fim do túnel, naquela parte que a gente nunca tinha alcançado até então. Olhei para o Josh e disse: "O Samuel não estava mentindo." Saímos do túnel e voltamos para a casa do Josh. Contamos para o Samuel o que aconteceu, e mesmo estando morrendo de medo, aquilo virou algo que a gente mostrava para os outros como uma história assustadora. Um dia, ele me ligou de manhã para contar que o primo dele tinha passado a noite lá, e depois de ouvir a história, o cara quis ir lá também, só para ver o túnel. Ele não queria entrar, só saber onde ficava. A mãe do Samuel era bem rígida quando se tratava de deixá-lo sair depois de certo horário. Então, quando ela dormiu, eles saíram de fininho no meio da noite para dar uma olhada. Chegando lá, o Samuel contou que desceram a rampa de concreto e começaram a ouvir vozes, como se várias pessoas estivessem conversando dentro do túnel. Ele foi se aproximar, pisou na água e logo em seguida ouviram alguém dizer: "Tem alguém aqui?" Logo depois ouviram uma comoção. De repente, passos começaram a ecoar e respingos vinham de dentro do túnel, como se várias pessoas estivessem correndo. Ele disse que ele e o primo saíram correndo de volta para casa, morrendo de medo de que alguém tivesse visto ou até seguido eles. Assim que chegaram, Samuel pegou o rifle do avô e manteve perto de si, sem saber o que esperar. Mas nada aconteceu. Uma noite eu estava em casa quando minha tia Lúcia veio nos visitar. Estávamos eu, minha irmã Isabelle, minha tia, a amiga da minha irmã, Clara, e um amigo meu chamado Daniel. Começamos a contar histórias de terror, e eu mencionei o túnel. Minha tia perguntou onde era e se ofereceu para nos levar lá, já que queria ver com os próprios olhos, e isso deixou todo mundo animado. Saí para avisar meu pai para onde íamos, e ele me contou que já tinham acontecido alguns incidentes por lá com crianças, na época em que ele morava no bairro. Meu pai adorava exagerar nas histórias, então eu não dei muita bola, mas para minha surpresa, ele me entregou um canivete caso eu decidisse mesmo entrar no túnel. Chegamos lá e a Clara decidiu ficar no carro. Liguei para o Josh e o Samuel, perguntando se queriam ir conosco em grupo. Sabe, segurança em números. Depois da última vez, quando não vimos nada, achei que era uma boa ideia.
Eles toparam e logo todo mundo entrou no túnel. Quando chegamos na curva, minha irmã começou a andar uns passos na minha frente. Eu tentava alcançá-la, segurando a lanterna para iluminar o caminho junto com ela, quando a luz refletiu em algo escuro. Na mesma hora, parei e comecei a chamar a Isabelle pedindo para ela voltar. Mas ou ela não me ouviu, ou simplesmente não ligou, porque deu mais 2 passos, iluminando exatamente o que eu estava vendo. Era algo agachado de costas para a gente, que virou a cabeça devagar na nossa direção e começou a se levantar. A pele era completamente preta, e a luz parecia brilhar nela, quase reluzente. A coisa era enorme, com a cabeça quase tocando o teto onde ele arqueava. A única coisa que vi com clareza foram os olhos vermelhos, 2 brasas no escuro, fixas na gente. Eu nunca tinha ouvido minha irmã gritar daquele jeito antes. Era puro terror, um grito que vinha do fundo da alma. Ela se virou e disparou na minha direção, passou por mim empurrando meu braço e gritava para eu correr também. Meu corpo inteiro travou de medo. Ela nem percebeu que eu estava parado ali. Fiquei congelado no lugar. O pânico tomou conta e eu mal conseguia me mexer. Tive que agarrar minha perna, forçando-a a se mover, depois a outra, com medo demais de olhar para trás, mas imaginando que aquela coisa estava vindo direto para mim. Assim que minhas pernas finalmente obedeceram, virei e corri mais rápido do que nunca tinha corrido na vida. Acabei sendo o primeiro a sair do túnel, mesmo com o resto do grupo, incluindo minha irmã, na minha frente. A gente concordou ali mesmo que nunca mais ia voltar lá. Alguns meses depois, eu e o Josh planejamos passar um tempo no parque e vimos que estava rolando uma festa de aniversário por lá. Eu sugeri que a gente fosse até a entrada do túnel, onde ainda dava para ver a luz do sol, só para ter um pouco de privacidade e conversar sem ninguém por perto. No começo, ele ficou meio receoso, mas topou quando eu garanti que não ia chegar perto da parte escura. Entramos só um pouquinho. O chão era meio irregular e subia um pouco em um ponto, fazendo a água correr em volta e deixar um lugar seco. Sentamos ali e começamos a conversar por um tempo, até que ouvimos algumas crianças da festa descendo até a entrada, perguntando o que a gente estava fazendo. Tentamos mandar elas voltarem, mas como insistiram em ficar e fazer mais perguntas, virei para o Josh e disse: "Vamos sair daqui, não quero que elas venham até aqui." A gente estava saindo quando vimos um homem dizendo para as crianças voltarem. Ele se virou e olhou direto para nós, perguntando: "O que vocês estavam fazendo lá embaixo?" Respondi que estávamos só conversando e passando o tempo, mas o rosto dele ficou sério na hora. Ele perguntou: "Vocês viram alguma coisa lá dentro?" Meu coração começou a disparar. Esse era um completo estranho, que nunca tínhamos visto antes, e tentei disfarçar. Perguntei baixinho: "Que coisa?" Foi aí que ele levantou a voz e disse: aquela coisa grande, preta, sem nome. Vocês viram?" Ficamos em silêncio até que eu finalmente perguntei: "Como você sabe sobre isso?" E ele respondeu: "Deixa eu te falar uma coisa, garoto. Quando eu e meus amigos tínhamos a sua idade, a gente também achava que era corajoso e entrou lá. Vocês não têm nada que fazer nesses túneis, entendeu?" O homem começou a ficar bravo, mesmo que a gente não tivesse feito nada, e logo estava gritando. O Josh, que era baixinho e forte, começou a responder dizendo que não precisava ouvi-lo. Eu, sendo bem mais alto, estava apavorado demais para falar qualquer coisa. Foi então que o homem ameaçou levar o Josh de volta para o túnel e matá-lo, e a maneira como ele falou me fez sentir que ele estava falando sério. De repente, um homem da festa, visivelmente bêbado, apareceu na área, indo abrir o zíper das calças para se aliviar na água, um pouco afastado de nós, enquanto dizia: "Cara, onde você estava? A gente estava te procurando." O outro homem respondeu: "Só estou conversando com esses garotos." E o bêbado pediu que ele se apressasse e voltou para a festa de aniversário. O homem então se virou de novo para nós, apontou o dedo e disse: "Estou falando sério. Fiquem longe desses túneis." E saiu sem esperar por uma resposta. Finalmente o Josh admitiu o quanto estava assustado, mas não quis mostrar isso na frente do homem. Então tentou parecer corajoso. A gente foi para a casa dele e fez uma promessa naquele dia: nunca mais voltar lá. Anos depois, já no final dos meus 20 e poucos anos, contei a história para alguns amigos e decidimos ir mostrar a eles a entrada.
A pichação de aviso ainda estava lá. Árvores tinham crescido, cobrindo o topo da entrada com galhos e folhas pendurados, e agora havia um portão bloqueando o caminho dos dois lados, com uma placa dizendo "Proibida a entrada". Não sei por que colocaram o portão, já que eu não ia lá fazia anos, mas até hoje, com 36 anos, ainda fico arrepiado quando penso na nossa experiência e em como fomos imprudentes só porque queríamos ser jovens e inconsequentes. E o mais louco é que até agora eu não tenho ideia do que vimos naquele dia. Eu só contei essa história para algumas pessoas, mas até hoje, quando penso nela, ainda fico arrepiado. Eu tinha por volta de 16 anos, crescendo em uma cidadezinha onde a maior diversão era explorar as colinas ao redor. Esse acontecimento foi no extremo norte do Vale Ruby, no condado de Elko, Nevada. Um dia desses, vou dar uma olhada no Google Earth e tentar localizar o lugar exato, mas fica um pouco ao norte da estrada que sai da Highway 93 e leva até o Vale Ruby. Sempre fui fascinado por minas antigas abandonadas e cidades fantasmas. Esse tipo de coisa realmente me atraía. No Burger Bar, em Wells, Nevada, onde cresci, eles tinham uns mapas antigos do começo do século debaixo do vidro nas mesas. Em um deles, vi que havia várias cidades fantasmas ao norte do Vale Ruby. Então decidi que era hora de explorá-las, já que eu quase nunca ia para aquela região. Enchi o tanque da minha picape Dodge W200 de 1972. Era um verdadeiro caipira e sobrevivencialista legalizado, muito antes do 4Chan aparecer. Peguei meu HK91 e fui para a aventura. Encontrei algumas fundações antigas na parte baixa do vale e comecei a subir em direção às montanhas. Pelo caminho, topei com várias minas abandonadas e achei aquilo incrível, então continuei a subir. Peguei uma velha estrada que já estava mais para uma trilha coberta de mato nessa altura da história, até que me deparei com uma árvore bloqueando o caminho. Era um pinheiro peônia, bem velho, com uns 60 centímetros de diâmetro, bloqueando completamente a estrada. Depois da árvore, a estrada seguia reta por 180 metros, até virar à direita e fazer uma curva de 180 graus. Estacionei minha caminhonete em frente à árvore e segui a pé. Levei comigo meu HK91 com um carregador de 20 munições já no rifle e coloquei outro carregador no bolso de trás da calça. Eu sempre carregava o rifle nas explorações. Já tinha cruzado com leões da montanha em Minas antes. E além disso, gostava de atirar em coisas e acertar pedras a centenas de metros de distância. De qualquer forma, assim que escalei a árvore caída, senti algo estranho, como se alguém estivesse me observando. Continuei andando por cerca de 180 metros, até o ponto em que a estrada começava a virar à direita e a subir em direção a uma cabana. Foi aí que percebi que a sensação de estar sendo vigiado só aumentava, e o silêncio era mortal. Era junho, e normalmente você ouviria o som das cigarras em qualquer outro lugar, mas ali não. Parecia que, no momento em que atravessei a árvore, as montanhas ficaram em um silêncio profundo. Sem insetos, sem pássaros, nada. Apenas aquele silêncio esmagador. Quando cheguei na curva, vi uma grande rocha de uns 4,5 metros de diâmetro. Ela costumava ficar no meio da estrada, mas com o tempo, a erosão e a neve a empurraram um pouco para fora. A rocha parecia ser de calcário vermelho ou algo parecido, o que era curioso, já que esse tipo de formação não era tão comum naquela região. Ao olhar mais de perto, percebi que havia entalhes nela, feitos em algum momento, mas estavam tão desgastados que era impossível saber o que havia sido esculpido. Continuei subindo a estrada cada vez mais apavorado, mas minha curiosidade pela velha cabana me empurrava para seguir em frente. Estava claro que ninguém tinha passado por ali há muito tempo. Eu já devia estar umas 3 horas fora de estrada para chegar até aquele ponto. Quando finalmente cheguei à cabana, percebi que, considerando outras casas abandonadas que já vi em Nevada, esta estava em ótimo estado. Os vidros das janelas estavam todos inteiros e dava para ver uns restos de cortinas atrás deles.
No fundo da minha mente, algo me dizia para ir embora. Mesmo assim, entrei na cabana, e foi aí que comecei a sentir que algo estava definitivamente errado. Normalmente, as cabanas abandonadas que você encontra no meio do nada em Nevada estão vazias, talvez com um ou outro móvel quebrado. Mas essa era diferente. Estava completamente mobiliada. O tempo tinha deixado sua marca, mas tudo ainda estava lá. Um colchão velho e desgastado, roupas de cama, pratos e utensílios de cozinha espalhados por todos os lados, além de roupas rasgadas e pertences pessoais, como um baú, fotos desbotadas e outras coisas. O que me deu calafrios de verdade foi a mesa de jantar. Estava posta para 4 pessoas, com pratos, copos e talheres. Nunca tinha encontrado uma cabana assim. Parecia que as pessoas simplesmente levantaram e foram embora, deixando tudo como estava. Naquele momento, senti que eu não deveria estar ali. Saí da cabana e fui procurar a entrada de alguma mina ou qualquer outra coisa ao redor. Assim que saí pela porta, decidi engatilhar meu HK-91. O som da arma ecoou pelo canyon, quebrando aquele silêncio sufocante. Mesmo que fosse um gesto pequeno, isso ajudou a acalmar meus nervos. Logo atrás da cabana, havia um poço, ainda em boas condições. Quando me aproximei, comecei a ouvir uns sons vindo dele, como uma leve brisa passando. Quando cheguei a uns 9 metros, um cheiro forte começou a chegar até mim. Era completamente pútrido. Com certeza algo tinha morrido ali dentro. O cheiro de decomposição era forte e havia aquele aroma metálico de cobre que parecia cortar minhas narinas. Não quis chegar mais perto do poço e comecei a andar para a esquerda, onde avistei a entrada de uma mina na colina. Quanto mais me aproximava, mais conseguia sentir uma brisa saindo de lá. Se você já explorou minas antes, sabe que isso pode acontecer, já que o ar pode circular por outra saída da mina. Mas o estranho era que o dia estava completamente calmo, não tinha nenhuma árvore balançando nem sinal de vento. À medida que eu chegava mais perto, outra coisa me chamou a atenção. A brisa que vinha da mina era quente. Na maioria das vezes, o ar que sai das minas é frio, já que elas tendem a manter uma temperatura constante. Quanto mais perto da entrada eu ficava, mais devagar eu andava. Desde o momento em que cruzei aquela árvore caída, nada parecia normal. Quanto mais me aproximava da entrada da mina, mais aquela sensação de pavor e de estar sendo observado tomava conta de mim. Quando cheguei a uns 4,5 metros da entrada, o cheiro me atingiu em cheio. Era aquela mistura de decomposição e cobre, só que muito mais forte do que no poço. Nesse instante, meus sentidos entraram em alerta total. Eu sabia que precisava sair dali. Virei para a esquerda, pronto para correr, quando vi uma sombra escura se mexendo na entrada da mina. Seja lá o que fosse, parecia estar agachado para caber na abertura, e a maioria das minas que eu conhecia tinha tetos de 2,5 metros a 3 metros de altura. Na hora, pensei que pudesse ser um leão da montanha, mas logo lembrei do tamanho da entrada. Minha mente estava a mil, tentando descobrir o que aquilo poderia ser. Era grande demais para ser um urso negro, que já são raros no nordeste de Nevada. Fiquei paralisado de pânico por um momento, e então vi a coisa se mover, vindo lentamente em direção à entrada da mina. Estava a cerca de 3 metros da entrada, e a luz começava a revelar o que quer que fosse. A criatura estava coberta da cabeça aos pés por uma pelagem marrom acinzentada. E então soltou um grito. Era um som diferente de qualquer coisa que eu já tinha escutado. Meus ouvidos ficaram zumbindo na hora. Entrei em modo de pânico total e fiz o que qualquer bom caipira faria. Atirei. Levantei meu HK-91, mirei no que parecia ser o centro da criatura e disparei 5 tiros o mais rápido que consegui com precisão. Se você já atirou em animais grandes com um rifle de alto calibre, sabe o som que faz quando você acerta algo. Eu tive 4 tiros certeiros e um que passou alto, e isso fez a criatura gritar ainda mais alto, como se estivesse em dor. Foi nesse momento que comecei a ouvir outros gritos, vindos do poço e das colinas acima da mina. Foi o suficiente para me fazer descer a colina o mais rápido que consegui. Na linha das árvores, uns 70 a 115 metros à frente, vi movimentos rápidos, pedras rolavam colina abaixo e vários gritos ecoavam da mina. Ainda podia ouvir os gemidos do que eu tinha atingido.
Fosse o que fosse, estava ferido. Na linha das árvores dava para ver que algo se movia de uma árvore para outra, sempre de 4 patas, se aproximando cada vez mais de mim. Enquanto corria em direção à rocha calcária, atirava na direção dos movimentos no topo da colina. Quando finalmente cheguei à rocha, percebi que meu carregador de 20 munições já estava vazio. Arranquei-o rápido, coloquei o sobressalente, engatilhei outra bala e continuei a disparar enquanto corria para a árvore caída que estava a uns 180 metros de distância. O tempo todo, olhava para trás, e o que quer que fossem aquelas coisas, ainda estavam nas árvores. Eu conseguia distinguir as formas e a pelagem, mas eles não saíam completamente ao aberto. Cheguei até a árvore caída e me joguei no chão tentando pular por cima dela. Levantei num pulo e disparei entre 12 e 15 tiros em direção ao movimento mais próximo, que estava a uns 45 metros de mim. Ouvi algumas balas acertarem e os gritos ficaram ainda mais altos. Entre os tiros e os gritos, meus ouvidos estavam quase ensurdecidos. Corri até a porta do caminhão, entrei e liguei o motor o mais rápido que consegui, dando ré para virar. Quase joguei o caminhão no desfiladeiro, mas quando finalmente comecei a acelerar para sair pela estrada de volta, foi quando consegui ver um deles. Ele estava agachado, com as patas dianteiras sobre a árvore. Era coberto da cabeça aos pés por uma pelagem marrom acinzentada, com dedos longos e finos, com garras nas pontas. As costas eram curvadas e o rosto alongado, lembrando mais um texugo, mas com olhos fundos. Ele balançava a cabeça de um lado para o outro e parecia estar tentando falar, mas era tão distorcido e com o barulho do motor do caminhão, não conseguia entender nada. Eu mantive uma média de 80 a 95 km por hora naquela terrível estrada de terra, onde na ida eu tinha feito apenas 24. Não parei, nem diminui a velocidade até finalmente chegar ao asfalto. Quando cheguei lá, estava tão abalado que precisei parar e me recompor. Voltei para a cidade em completo estado de choque. Meu pai tinha sido guia nas montanhas Ruby por uns 20 anos. Ele me perguntou como foi a viagem e onde eu tinha estado. Percebendo que eu estava visivelmente assustado, perguntou de novo para onde eu tinha ido. Respondi que tinha ido ao norte do Vale Ruby. Ele ficou em silêncio por um momento e então perguntou se eu tinha visto uma cabana com uma árvore caída sobre a estrada. Eu disse que sim. Ele me olhou nos olhos e disse que aquele era um lugar ao qual eu nunca deveria voltar, especialmente sozinho. Depois disso, nunca mais tocamos no assunto. Anos se passaram e eu tentei pesquisar um pouco sobre aquilo. Perguntei a alguns veteranos e um deles me contou uma história sobre as montanhas Ruby. Vou ser breve. Na década de 40 e 50, a Força Aérea do Exército operava na base aérea de Wendover. De vez em quando, com mau tempo, um B-25, B-17 ou B-29 caía nas Rubies por causa da baixa visibilidade. Alguns fazendeiros locais eram chamados para ajudar os militares a chegar até o local dos acidentes no inverno, para recuperar os corpos. Um fazendeiro com quem eu conversei me contou que levaram cerca de 3 dias para chegar ao local do acidente a cavalo e recuperar os corpos. Ele disse que, quando chegaram aos destroços, todos os membros da tripulação estavam deitados lado a lado, próximos uns dos outros, em uma clareira no meio dos destroços. Muitos tinham membros decepados, e era evidente que todos morreram no impacto. De alguma forma, acabaram dispostos lado a lado, e isso foi a quase 3.000 metros de altitude. Nunca mais voltei lá. Parte do motivo é que agora moro no oeste de Nevada, mas no fundo da minha mente, algo me diz que eu preciso voltar. Um dia, eu quero voltar. Isso foi em 2001, antes dos celulares com câmera, e eu era pobre demais para comprar qualquer tipo de equipamento digital. Quero voltar com uma câmera, de preferência uma GoPro no meu capacete e com alguns amigos armados. Há algo naquele lugar, algo que mesmo depois de tudo que vivi naquele dia, continua me chamando de volta. Um dia, vou retornar. Acho que preciso de um desfecho para o que aconteceu naquele dia. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar.
Os acontecimentos dessa história se desenrolaram há mais ou menos 1 mês e meio, em Shenandoah, West Virginia, apesar de eu só ter começado a escrever sobre isso há umas 2 semanas. Eu simplesmente não tive coragem de postar até o que rolou ontem. Tudo começou no final de setembro, quando minha família foi visitar uns parentes que nos chamaram para comemorar o fato de um deles ter ganhado $2.000 num bilhete de loteria instantânea. Eles moram numa área bem decadente de Shenandoah, que o pessoal de Charleston, Shepherd e Ransom, basicamente as regiões menos caipiras de West Virginia, gosta de chamar de Squalor Holler. Fica bem no topo da montanha, e é exatamente como você deve imaginar ao ouvir o nome. Um monte de cabanas caindo aos pedaços, trailers enferrujados que foram remendados, e tudo ainda decorado com luzes de Natal de décadas passadas, porque eles estão ocupados demais sendo caipiras fedorentos para realmente fazer uma limpeza. Um cenário digno de amargo pesadelo, só que sem os rios ou as canoas. Os parentes que fomos visitar são todos primos que se casaram entre si. A gente não chama eles de tio, tia ou nada do tipo, são só parentes. Não são pessoas horríveis nem nada, só parecem uma caricatura depressiva de montanheses. Enfim, lá estávamos nós, nesse trailer abandonado por Deus, e a situação era uma chatice só. Tinha uns 8 deles, além de mim, meu pai, minha mãe e minha irmã. Depois de umas 2 horas, minha mãe pega meu celular para eu focar mais no tempo em família, o que sinceramente me deixa bem irritado. A única coisa que fizemos o dia todo foi comer comida pronta e ser obrigados a assistir NASCAR e programas assim. Passadas umas 6 horas disso, faltando uns 10 minutos para irmos embora, começa a chover. A gente sabe o quão traiçoeiras podem ser as estradas da montanha, então resolvemos esperar a chuva diminuir. 2 horas depois, já estava escuro por volta das 10 da noite e saiu um alerta de inundação para a região. Nessa altura, já estou com meu celular de volta, mas, como era de se esperar, sem sinal. Fico jogando Tetris e Texas Hold'em, coisas do tipo, quando de repente ouço meu pai começando a perder a paciência na sala ao lado. Vou ver o que está acontecendo e descubro que nossos parentes deixaram escapar que enterraram o filho deles, Thomas, lá fora. Pelo jeito, estavam preocupados que a chuva fosse desenterrar o corpo ou algo assim. O menino tinha uns 6 anos e foi atacado por um cachorro. Eles nunca chamaram a polícia, só enterraram o garoto como se fosse um animal de estimação. Meu pai, claro, está surtando com razão, porque, estamos no século XXI, afinal de contas. Os parentes dizem que vão dar um jeito na situação de manhã. Meus pais mandam eu e minha irmã dormirmos no mesmo quarto que eles essa noite, e nós, obviamente, seguimos a ordem. Nenhum de nós realmente achou que eles tivessem feito algo com Thomas, porque são pessoas muito tranquilas. Eles nem têm armas, além daquela espingarda de cano duplo antiga que fica pendurada na lareira. Mesmo assim, estávamos assustados e planejávamos chamar a polícia assim que chegássemos na cidade pela manhã. Já eram umas 3 da madrugada. Eu não conseguia dormir e a energia já tinha acabado pela 5ª vez, ou algo assim. O pior de tudo é que eu conseguia ver o túmulo do Thomas bem ali pela janela, com uma cruz e tudo. Imaginei que ele não devia estar enterrado muito fundo, já que eles estavam tão preocupados que a chuva pudesse tirar o corpo do garoto da cova. Então fiquei obcecado com aquilo. Não conseguia parar de olhar pela janela. Foi aí que vi a pior coisa da minha vida. Algo estava se arrastando pelas árvores em direção à casa. Fiquei observando por um tempo, mas não dava para ver muito bem por causa da chuva e da vegetação densa. Por alguns minutos, pensei que fossem 2 cavalos bem pálidos caminhando lado a lado em direção à floresta, mas aí, sob a luz da lua, vi que era uma coisa só. Parecia um tipo de torso humano, só que muito mais largo. Finalmente, a coisa entrou completamente no meu campo de visão, e eu pude ver que ela tinha algo como 6 pernas, parecidas com uma mistura das de um besouro com as de um cavalo. Tinha 2 braços posicionados exatamente onde uma pessoa normal teria, mas eram uns 15 centímetros mais longos que o de qualquer homem. A cabeça era careca, mas o rosto parecia uma máscara bizarra de baile, com a testa franzida e um nariz que lembrava uma mistura de rosa com bico de corvo.
Não tinha olhos, só buracos onde eles deveriam estar. Parecia ter uma boca humana logo abaixo dessa protuberância estranha. E o que ainda me deixa perplexo até hoje é que parecia ter, bem, uma parte masculina, se é que você me entende, bem no abdômen, onde seria normal numa pessoa. A coisa se movia com uma espécie de graça, emitindo leves batidas enquanto se deslocava. E devia ter algo entre 2,10 metros e 2,40 metros de altura, mas parecia pesar no máximo uns 70 quilos. Ela começou a se aproximar do túmulo do Thomas. E aí eu finalmente saí do estado de choque em que estava e simplesmente gritei. Minha mãe foi a primeira a acordar e eu pedi para ela olhar pela janela. Ela correu até lá, mas parecia não entender direito o que estava vendo. Depois de 1 minuto, a coisa se agachou e começou a cavar o túmulo com as mãos. Meu pai e Jasper entraram correndo no quarto e Jasper simplesmente surtou, gritou como uma garotinha e saiu disparado do quarto, chamando pelo pai e gritando: "Está lá fora! Ele veio! Está lá fora!" Olhei de novo e vi a coisa cavando o chão com fúria, jogando grandes montes de lama para todo lado. Ouvi passos apressados pela casa e acho que estavam procurando aquela espingarda. A criatura enfiou a mão no buraco e puxou, pelo que eu presumi ser a perna do corpo do Thomas, com uma única mão. Ela meio que galopou de volta para a floresta, quebrando galhos por onde passava, e foi aí que ouvi uma criança chorando. O som de um menino soluçando e chorando vindo da direção para onde a criatura correu. Saímos assim que a chuva diminuiu, por volta das 5 da manhã. Nem acho que falamos com ninguém da casa. Apenas pegamos o carro e voltamos direto para Ransom, parando só para abastecer. Ninguém trocou uma palavra durante a viagem e minha família se recusa a falar sobre o que aconteceu. Tentei tocar no assunto uma vez, só para ter certeza de que tudo aquilo foi real, mas meu pai mandou eu calar a boca e foi exatamente o que eu fiz. Desde sempre tive uma imaginação superativa. Sou artista e fui diagnosticado com TDAH ainda criança, embora nunca tenha tomado medicação. Minha mente estava sempre a mil, vagando por todos os cantos, e eu passava boa parte do tempo desenhando e inventando brincadeiras. Quando criança, minha imaginação às vezes me pregava peças bem assustadoras, provavelmente por conta dos filmes de terror que eu assistia muito cedo. Parecia que havia coisas sinistras espreitando a cada esquina. Mas em uma ocasião, eu sabia que aquilo não era só coisa da minha cabeça. Na época, eu estava na 6ª série, devia ter por volta de 12 anos, e morava numa cidadezinha minúscula, bem perto de uma rodovia principal. E quando digo minúscula, é porque era mesmo. O único prédio importante que a cidade tinha pegou fogo uns 20 anos antes, e depois disso uma criança do ensino médio morreu. Então o lugar acabou ficando meio amaldiçoado. Hoje em dia o que resta por lá é um cemitério, um lago, uma agência dos correios e um posto de gasolina, tudo espalhado por uns 4 quarteirões da cidade. Outro detalhe curioso sobre essa cidade é que no começo dos anos 90 parecia que ela estava crescendo, mas agora virou uma cidade fantasma, empoeirada, com umas 40 pessoas morando lá. Ninguém falava com ninguém e mal se via alguém saindo de casa. As únicas outras crianças da cidade eram meus 2 melhores amigos, e éramos só nós 3. Toda manhã, caminhávamos juntos até o ponto de ônibus, e na maioria das vezes, ninguém falava muito durante o caminho. Certa manhã estava mais nevoento do que de costume, mas o que lembro bem é que fazia frio e havia um pouco de névoa no ar. Meu tio, que já faleceu, cresceu nessa cidade e sempre tinha histórias estranhas para me contar sobre o lugar. Ele vivia me avisando para ficar atento, que coisas bizarras aconteciam aqui com frequência. Mas, para ser honesto, ele era meio excêntrico, então eu nunca levava essas coisas muito a sério. Só que nessa manhã em particular, havia algo diferente. Eu sentia uma estranheza no ar. Não estava tão nervoso a princípio, pois esperava que os outros acordassem logo. Mas quando eles não apareceram, comecei a ficar desesperado. Ali, sozinho no ponto de ônibus, minha mente começou a criar todo tipo de coisa maluca. Enquanto imaginava um par de olhos me observando da névoa,
a cerca de 3 metros de distância, de repente vi algo se movendo. Era absolutamente real e eu me lembro de cada detalhe. Parecia ser um homem, pelo menos no formato e tamanho. Mas o jeito que ele andava fez meu sangue gelar. Era um andar lento, ritmado, quase como se ele estivesse flutuando. Meus olhos de 12 anos quase saltaram da cabeça e eu congelei de puro terror. Só de escrever isso agora, minhas mãos tremem. E aí ele me olhou diretamente para mim. Seus olhos eram tão distantes um do outro que quase pareciam estar nos lados da cabeça, que era alongada como um ovo deitado, mas não tão comprida. Ele tinha um nariz pequeno bem no meio e não tinha nenhum fio de cabelo. A boca exibia dentes amarelos, tortos, sob um sorriso que me deixou enjoado. Li várias threads de creepypasta e vi descrições quase idênticas de ghouls, o que me fez pensar se talvez outras pessoas também viram o que eu vi. Mas nunca é exatamente igual. Ele não me deixou até que os faróis do ônibus escolar apareceram no topo da colina. Foi aí que, sem desviar os olhos de mim, ele levantou a mão e acenou. Mas não foi um aceno de despedida. Foi mais como um "a gente se vê por aí". E então ele se afastou lentamente e parecia que aquilo durou uma eternidade. Quando o ônibus finalmente parou, eu estava chorando. Não sei por que eu estava assim. Não lembro o que me fez começar a chorar. Mas o motorista teve que ligar para a escola, que então chamou minha mãe. Ela veio me buscar. Tentei contar a ela o que eu tinha visto, mas ela não acreditou. Disse que provavelmente era só um cara usando uma máscara para me assustar. Mas eu sabia que não era isso. Eu sei que não era. Porque pelos 5 anos seguintes ele continuou lá, me observando, como se estivesse aproveitando aquele tempo que passávamos juntos. Nos primeiros meses, só de vê-lo me levava a crises de choro e gritos. Minha mãe, que foi solteira durante a maior parte da minha infância, trabalhava à tarde e à noite para sustentar nossa casa, então nunca estava por perto nesses horários para cuidar de mim. Eu não tinha ninguém para contar o que estava acontecendo. Passava muito tempo com medo e sozinho. Sempre que ele aparecia, eu ligava para minha avó e ficava falando com ela ao telefone, torcendo para que ele pensasse que eu estava falando com a polícia ou algo assim. Não sei ao certo. Eu tinha 12 ou 13 anos. Eu fechava as cortinas, ligava a TV e tentava não pensar nisso. Ele só aparecia uma vez por semana, mais ou menos. Então não era algo que acontecia todo dia. Com o tempo, percebi que ele nunca chegava realmente perto de mim. Não tentava me tocar nem nada do tipo. Ele apenas ficava lá, me observando, seja do lado de fora das janelas ou no campo de milho logo depois da cerca do parquinho da escola. Acabei me acostumando com ele e depois de um tempo ele virou parte da paisagem. Sempre que eu viajava ou saía de férias ele não aparecia. Isso só acontecia nessa pequena cidade. Lembro que uma vez, quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, estava andando com um amigo. A gente estava caminhando nos limites da cidade, onde o asfalto dava lugar ao cascalho e o cemitério ficava ao lado do campo de milho. Foi aí que o vi de novo, o ser que eu tinha apelidado de Skinwalker. Ele estava a uns 100 metros de distância, encostado de maneira casual em uma lápide. Sem tirar os olhos do Skinwalker, perguntei ao meu amigo: "Quer dar uma volta no cemitério?" E ele topou. Entramos. Já estava claro para mim que só eu conseguia ver o Skinwalker, então não foi surpresa quando passamos perto dele e meu amigo nem notou nada. Lembro que foi a vez em que cheguei mais perto dele. Ali, de tão perto, os detalhes eram muito mais nítidos. Eu nunca vou esquecer a pele dele. Era quase translúcida. Não era só pálido, ele parecia velho e estava olhando direto nos meus olhos. Seus olhos eram verdes, mas de um tom escuro, não completamente pretos, com um leve toque de amarelo e marrom. Ainda me lembro que, apesar de estranhos, seus olhos tinham uma certa beleza, mas eram pequenos e muito distantes um do outro. Eu já tinha até esquecido que meu amigo estava ali, até ele perguntar: "Por que você está encarando essa lápide?" Olhei para o meu amigo e depois de volta para o Skinwalker, mas ele já não estava mais lá. Só restava uma antiga laje de concreto bem desgastada. Fiquei olhando para ela por alguns segundos até perceber o nome gravado: Fulano de Tal, de 1846 a 1847. Não dei muita atenção a isso na hora, até que percebi que
Sempre que eu estava no cemitério, ele também estava ali, na mesma pose, em frente à mesma lápide, me observando. Certo dia, enquanto lia um livro sobre o paranormal, uma ideia me ocorreu. E se ele fosse apenas um fantasma tentando me pedir ajuda? Foi então que elaborei um plano. Peguei minha bicicleta e fui até o cemitério. Na época, eu pensei que se ele tentasse fazer algo comigo, eu teria uma chance maior de fugir com a bicicleta. Não sei por que essa ideia passou pela minha cabeça. Enfim, cheguei perto dele, parado como sempre, e perguntei: "Você consegue me ouvir?" Mas ele só me encarou com aquele olhar vazio, sem dizer nada. "Se você precisa da minha ajuda, me diga." Foi aí que ele pareceu ficar irritado. Não lembro exatamente o que aconteceu em seguida, só sei que saí correndo. Corri sem olhar para trás até chegar de volta na minha bicicleta. Quando subi nela, ele ainda estava lá, parado junto à lápide, com o braço esticado na minha direção, como se estivesse tentando me alcançar, me chamando de volta ou talvez até arrependido. Não sei. Eu não fiquei por perto para descobrir e pedalei o mais rápido que pude até em casa. Depois disso, não o vi por um bom tempo. Meses se passaram e comecei a ficar cada vez mais ansioso, evitando ficar sozinho ou sair depois que escurecia. Tinha muito medo de encontrá-lo de novo, mas ao mesmo tempo sentia um tipo de culpa, como se eu não devesse tê-lo irritado. Sentia uma certa pena dele. Era estranho, mas era como se, de alguma forma, tivéssemos nos tornado amigos. E até hoje, sinto que somos amigos. A próxima vez que o vi foi enquanto estava indo para a escola de ônibus. Já não precisava mais andar até o ponto de ônibus, agora que estava no ensino médio. Mas eu soube que era ele. Ele estava caminhando, ou dançando talvez, na calçada. Foi só um relance, mas ele me viu passar e eu sabia que ele sabia que eu estava lá. E foi isso. As aparições dele começaram a ficar cada vez mais raras, até que numa noite, a última vez que o vi, eu tinha 17 anos e minha mãe anunciou que a gente ia se mudar. As coisas estavam ficando sérias entre minha mãe e o namorado dela, e íamos nos mudar para a casa dele. Nossas caixas já estavam sendo embaladas e a casa estava à venda. Era por volta de meia-noite e eu estava sozinho, como de costume. Estava sentado na sala, desenhando, com meus materiais espalhados ao meu redor, concentrado no que fazia, quando algo se mexeu no canto do meu olho. Mas desta vez foi diferente. Ele estava dentro da minha casa. Minha primeira reação foi gritar, e ele deu um passo para trás. Lembro que aquele momento foi bem estranho. Tudo ficou em silêncio, e ele parecia estar com medo. Ficamos apenas nos olhando por um tempo até que percebi que não tinha motivo para ter medo e voltei a desenhar. Ele se mexeu um pouco e acabou ficando atrás de mim, como se estivesse curioso, querendo ver o que eu fazia. E então eu me lembro de deixá-lo ficar. Ele passou para a minha frente, mas não olhava para mim. Estava observando os meus desenhos. Não sei exatamente quanto tempo isso durou, mas em algum momento percebi que ele queria que eu o desenhasse. Então comecei. No início fui devagar, mas depois aquilo se tornou algo natural. Fiquei ali, em completo silêncio, desenhando essa figura, essa coisa estranha que me acompanhou por quase 5 anos. Quando terminei, levantei o caderno e ele parecia feliz. Na verdade, parecia radiante. Seu sorriso ficou maior e seus olhos ganharam uma expressão mais suave. Acho que acabei sorrindo também, e ele gostou. Não faço ideia de quanto tempo ficamos assim, mas eventualmente ele se virou e foi para outro cômodo, e então ele se foi para sempre. Minha mãe e eu nos mudamos e seguimos com nossas vidas. Hoje tenho 20 anos e moro sozinho. Só queria não ter deixado aquele caderno com minha mãe, porque agora ele deve estar perdido em algum depósito. Também queria dizer uma coisa. Desde que me mudei, todos os anos eu volto àquela lápide e deixo flores. E todos os anos eu espero vê-lo ali, parado. E planejo continuar fazendo isso até o fim da minha vida. Mudei-me para o Kentucky para trabalhar no combate a incêndios e acabei adquirindo uma área montanhosa de floresta em um leilão, junto com uma casa. A propriedade tinha cerca de 10 milhas quadradas. O antigo dono havia passado toda a sua vida lá
e acabou falecendo na própria terra. Sua família decidiu vender a propriedade rapidamente para ganhar algum dinheiro, e eu comecei a plantar mais árvores. Apesar da floresta já ser bastante densa, senti que poderia torná-la ainda mais cheia, principalmente ao redor da casa. Resolvi instalar câmeras de trilha, porque alguns intrusos estavam aparecendo na propriedade. Mas algo parecia não gostar nada disso, pois arrancava as câmeras das árvores, inclusive uma que estava bem alta. Achei várias delas empilhadas dentro de árvores ocas. Peguei minha espingarda, junto com suprimentos para acampar, e fui tentar encontrar o invasor e convencê-lo a sair do meu terreno. No entanto, não encontrei ninguém, apenas algumas pegadas pequenas de 4 dedos na lama, perto dos riachos. A princípio, pensei que fosse um guaxinim, mas a distância entre as pegadas me fez imaginar que aquilo andava ereto. Acampei ali mesmo, me acomodei e preparei um ensopado de coelho bem gostoso. Acabei indo dormir na barraca antes de lavar a panela, pois o cansaço era muito grande. Acordei por volta de 3 da manhã, com a luz da lua atravessando as árvores. Havia sons estranhos lá fora, pareciam leves e quase pequenos. Abri a aba da janela da barraca e vi que a panela do ensopado estava balançando, mas não percebi nada por perto, exceto uma pedra coberta de musgo, mais ou menos do tamanho de um galão, que eu não havia reparado antes. Não dei muita importância e voltei a dormir. Quando acordei novamente, fui até a panela para preparar algo para o café da manhã. Para minha surpresa, ela estava completamente limpa e a pedra coberta de musgo havia sumido. Imaginei que guaxinins deviam ter limpado a panela durante a noite e que aquela pedra era o monte que eles usaram para fazer isso. Arrumei minhas coisas e dei mais uma olhada ao redor, mas não encontrei ninguém. No entanto, juro que o musgo por ali parecia estar vivo. As pedras pareciam se mover toda vez que eu desviava o olhar. Não era exatamente uma sensação de medo, mas algo estranho no ar. Em algum momento durante a busca, percebi que tinha perdido minha faca, uma que eu tinha fazia tempo. Apesar de ser simples e barata, ela tinha um valor sentimental para mim. Voltei para casa exausto e frustrado, tanto por não ter encontrado ninguém, quanto por ter perdido minha faca, e caí no sono assim que cheguei. Acordei com um leve toque na porta. Levantei meio sonolento e, por precaução, dei uma olhada no lugar onde guardo minha arma antes de abrir. Espiei pela janela, mas não vi ninguém. Peguei minha espingarda, destranquei a porta e dei uma espiada lá fora, pensando que talvez fosse algum vizinho novo querendo fazer uma visita. Mas, mais uma vez, não havia ninguém. Apenas os sons tranquilos da floresta e o voo ocasional de uma borboleta. Ao dar um passo para fora, senti meu pé chutar algo no chão. Quando olhei, vi minha faca ali, repousando em uma pequena cama de flores na grama. Fiquei confuso, mas ao mesmo tempo feliz por ter recuperado a faca. Em seguida, a raiva tomou conta ao perceber que alguém esteve na minha propriedade, me observando. Gritei um "obrigado" bem alto e chamei a pessoa para aparecer, pois queria conversar com ela. Foi então que notei 3 pedras grandes, todas mais ou menos do mesmo tamanho, alinhadas na beira da floresta. Peguei minha faca e entrei de volta em casa. Quando olhei de novo pela janela, as pedras haviam desaparecido. Cerca de 1 mês depois de encontrar minha faca na varanda, eu estava trabalhando na terra, plantando mais árvores e preparando um pequeno jardim. Hugo, meu filhote, estava por perto, farejando tudo e fazendo aquelas coisas típicas de filhote, enquanto eu cuidava da terra. Percebi 2 pedras na borda da floresta, mas não dei muita importância. Elas não me incomodavam e eu não as incomodava. Estava tão envolvido no jardim que acabei perdendo a noção do tempo. Quando olhei para cima, percebi que Hugo tinha desaparecido. Entrei em pânico, já que adoro aquele pequeno, e comecei a procurá-lo desesperadamente. Foi então que o vi na beira da floresta, farejando uma das pedras. Quando ele encostou o focinho muito perto, a pedra se mexeu levemente e corri até ele com medo de que pudesse se machucar se a pedra caísse. Foi nesse momento que vi o musgo na pedra se mover e, de repente, surgir um braço pequeno e fino. Parei por um instante, pisquei os olhos para ter certeza de que não estava imaginando coisas. O calor e a umidade estavam intensos e eu não tinha bebido tanta água quanto deveria. Mesmo assim,
O braço continuava a se estender lentamente em direção a Hugo, recuando sempre que o nariz dele o tocava. Fiquei de pé novamente, tomando cuidado para não assustar aquela coisa de pedra. Ela estava se aproximando ainda mais de Hugo, a uns 50 metros de distância, e percebi que estava acariciando a cabeça dele. Hugo balançava o rabo, claramente feliz com aquilo. Cheguei a cerca de 10 metros quando acabei pisando em um galho, fazendo um barulho alto. Nesse momento, o braço da criatura rapidamente recuou para dentro de seu corpo, e a pedra começou a rolar apressadamente para longe. Hugo correu atrás delas, e eu corri atrás de Hugo. Acabei perdendo meu cachorro de vista e o procurei até que o sol começou a se pôr. Voltei para casa para pegar uma lanterna e meu equipamento de acampamento, decidido a encontrar meu companheiro. Quando me aproximei da varanda, vi um monte preto e branco no chão. Comecei a correr, temendo o pior, e à medida que me aproximava, percebi que era Hugo deitado ali, imóvel. Meu coração disparou quando vi manchas de vermelho e rosa ao redor da cabeça e pescoço dele, e acelerei, pensando que meu cachorro estava gravemente ferido ou até morto. Quando cheguei a poucos metros de distância, prestes a subir na varanda, a cabeça de Hugo se levantou. Ele olhou para mim, se levantou e veio ao meu encontro, com a língua de fora e babando, claramente feliz em me ver. Hugo tinha uma pequena coroa feita de flores vermelhas e rosas ao redor da cabeça e pescoço, e uma corda estava amarrada na coleira dele, presa à minha porta. Eu o abracei forte, com os olhos se enchendo de lágrimas, porque ele se tornou um grande companheiro para mim. Levantei-me e, com o coração cheio de gratidão, gritei um obrigado para quem quer que tivesse trazido ele de volta. Depois, entrei em casa e fui dormir. Já estou nesta propriedade há quase 4 anos e tenho muitas outras histórias sobre eles, se as pessoas ainda quiserem ouvir. Acabei criando um vínculo muito forte com essas pequenas criaturas e estou tentando, aos poucos, ganhar a confiança delas. Não sou exatamente uma pessoa que acredita muito no sobrenatural, mas teve uma vez na minha vida que me deixou bastante assustado. O mais estranho é que se parece bastante com algumas das histórias sobre skinwalkers que já vi por aqui. Isso aconteceu em um lugar conhecido como Miracle Mile, ou ali por perto, no estado de Wyoming. Minha família estava morando em Montana por causa do trabalho, e a gente fez uma viagem de acampamento com outra família. Vou contar toda a história no próximo post, assim que eu tiver certeza de que é assim que se responde a um post. Podem acreditar, esse é realmente o meu primeiro post no 4chan, e parece que deu certo. Fiquem à vontade para me mandar perguntas, porque vai demorar um pouco para eu escrever a história toda. Então, era o verão de 1998, e meu pai e meus 2 irmãos, junto com o amigo do meu pai e seus 2 filhos, eles eram canadenses, mas moravam em Montana, decidiram fazer uma viagem de acampamento para pescar perto de Casper, Wyoming. A gente foi todo mundo junto em uma van durante a noite e chegou ao local já bem tarde da noite. Eu sou o mais velho da minha família e tinha a mesma idade que o filho mais velho do amigo do meu pai. Então decidimos montar nossa própria barraca, enquanto o resto da galera ficou na barraca grande da família. A gente acampou perto de um rio e foi dormir sem que nada de estranho acontecesse. Agora, deixa eu descrever o acampamento. Parecia a superfície da lua, sem árvores, só rochas e um deserto ao redor. Não era exatamente o melhor lugar para um garoto de 14 anos acampar. Quem escolheu o local foi o amigo do meu pai, que era um super fã de aventuras ao ar livre e caçador, e ele garantiu que a pesca ali era incrível. No dia seguinte, resolvemos explorar. Todas as crianças foram dar uma olhada no rio e brincar um pouco. Enquanto a gente andava, acabamos chegando numa formação rochosa enorme. A base estava toda manchada de preto, com manchas grandes do tamanho de pratos, e encontramos ossos de animais no chão. Foi meio interessante, mas nada que a gente achasse muito estranho na hora. O dia passou com a gente fazendo o que crianças fazem, e conforme a noite foi chegando, tivemos uma boa refeição e nos sentamos ao redor da fogueira. Foi aí que começamos a ouvir uns barulhos estranhos,
quase como se fosse o choro de um bebê, só que bem suave e distante. Todo mundo ficou meio assustado, mas o amigo do meu pai disse que era só um lince e que estava bem longe. Eu não entendo nada disso, então se alguém que manja puder confirmar, eu agradeceria. Ele tinha um rifle na caminhonete e uma pistola 38 com munição de snake shot, como ele chamava. Então resolvemos deixar para lá e fomos dormir, achando que não seria um problema. Meu amigo e eu estávamos na nossa barraca jogando cartas quando ouvimos algum movimento lá fora. Isso foi mais ou menos 1h30, depois que todo mundo já tinha ido dormir. Então, abrimos o zíper da barraca um pouco e espiamos. O amigo do meu pai estava andando pelo perímetro, com a arma na mão como se estivesse procurando por alguma coisa. Ficamos em silêncio, observando ele caminhar com um ar preocupado, e antes de voltar para a barraca principal, ele pegou o rifle da caminhonete, carregou a arma e entrou na barraca grande com ela. Não ouvimos mais nada depois disso e acabamos adormecendo. No dia seguinte, perguntamos ao pai do meu amigo por que ele estava andando por aí com a arma em punho na noite anterior. Ele disse para a gente não se preocupar, que só tinha achado que ouviu algum barulho no acampamento. Foi meio estranho para a gente, parecia suspeito, e dava para ver que ele ainda estava um pouco desconfiado. Vale dizer que ele não era do tipo maluco. Na verdade, ele era um engenheiro muito inteligente, sem acreditar nessas coisas de paranormalidade. Então a gente ficou com a impressão de que ele estava só preocupado com algum animal perigoso aparecendo e causando problema para todo mundo no acampamento. Naquele dia, algumas coisas bem estranhas aconteceram. Primeiro, encontramos vários roedores mortos na rocha com as manchas pretas. Agora começamos a achar que as outras manchas eram, na verdade, sangue de mortes anteriores. Foi bem esquisito, e a gente não fazia ideia de como os animais foram parar ali. Segundo, descobrimos pegadas na areia ao redor do acampamento. Elas quase cercavam o lugar, a uns 25 metros de distância, bem na parte onde a escuridão tomava conta. O amigo do meu pai disse que pareciam pegadas de coiote, só que maiores. Pelo número de pegadas, parecia que eram mais de um. Não tenho certeza se existem coiotes em Wyoming, mas acredito que sim. Terceiro, o cooler na caçamba da caminhonete estava aberto e a comida tinha sido remexida. Isso apontava para guaxinins, já que eles conseguem escalar e abrir o cooler com facilidade. Só que isso não explicava as pegadas, que com certeza não eram de guaxinim. Depois que vimos as pegadas de algum bicho bem grande, decidimos que iríamos mudar o acampamento no dia seguinte. A pescaria também tinha piorado, então seria nossa última noite ali de qualquer jeito. Todo mundo ficou meio apreensivo com a ideia de ser atacado por um lobo ou o que quer que fosse, e o jantar foi bem silencioso. Eu pude perceber que meu pai e o amigo dele estavam claramente mais preocupados agora, principalmente por causa das crianças. A gente decidiu mover nossa pequena barraca mais perto da maior e levamos nossa espingarda de chumbinho para dormir. Inútil, eu sei, mas parecia proteção de algum jeito. As crianças foram todas para a cama enquanto meu pai e o amigo dele ficaram acordados, conversando em volta da fogueira. Eu e meu amigo continuamos jogando cartas até que ouvimos meu pai e o amigo dele finalmente irem dormir. E logo em seguida, adormecemos também. No meio da noite fomos acordados por barulhos de pratos e talheres batendo, como se algo estivesse mexendo na mesa de comida. Não conseguíamos achar a lanterna, então meu amigo e eu começamos a gritar para acordar nossos pais e descobrir o que estava acontecendo. Assim que fizemos isso, o barulho parou, como se o que quer que fosse estivesse tentando escutar de onde veio o som. Nós estávamos ali, sentados nas nossas camas, apavorados com o que estava do lado de fora. Foi então que ouvimos um grunhido baixo e gutural, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Nesse momento, o amigo do meu pai gritou perguntando o que a gente queria. Começamos a falar que tinha algo lá fora quando ouvimos um estrondo alto. Mais tarde descobrimos que era a nossa bacia de lavar sendo empurrada da mesa, seguido por outro grunhido gutural, dessa vez mais distante. O pânico tomou conta de nós. Parecia que o amigo do meu pai estava demorando uma eternidade para sair e ver o que estava acontecendo lá fora. Finalmente, vimos a luz da lanterna dele quando abriu o zíper da barraca, e foi aí que tudo desandou.
Vou descrever os eventos finais da forma mais clara que consigo me lembrar. A primeira coisa que lembro é o amigo do meu pai gritando bem alto, talvez para tentar assustar o bicho. Logo depois veio o grito real quando ele chamou meu pai, pedindo para pegar o rifle. Houve uma conversa apressada e cheia de pânico enquanto eles se juntavam na barraca. A essa altura, nós já estávamos gritando, perguntando o que estava acontecendo, quando ouvimos o primeiro tiro. Finalmente decidimos abrir a barraca. A cena que eu vi naquela hora me marcou até hoje, 16 anos depois. Meu pai, só de cueca, estava com uma lanterna iluminando o amigo, que segurava o rifle apontando e gritando em direção à caminhonete. Quando abrimos a barraca, o amigo do meu pai tinha assustado uma criatura que estava perto da nossa mesa. Aparentemente, o bicho estava bebendo água da nossa bacia de lavar. Depois que ele gritou, o animal fez um chamado, como se estivesse chamando outro bicho que estava parado perto da caminhonete. Depois de pegar o rifle, ele atirou no animal que estava perto da caminhonete, enquanto o outro já tinha sumido de vista. Quando consegui olhar para fora, vi que eles estavam indo em direção ao animal, achando que ele estava escondido atrás da caminhonete. O amigo do meu pai se aproximou da traseira da caminhonete e deu um chute no painel traseiro, balançando a caminhonete para tentar espantar a criatura, e funcionou. O bicho saiu correndo uns 20 metros além da nossa barraca, em direção à escuridão. Como ele estava muito perto da nossa barraca, o amigo do meu pai decidiu não dar um segundo tiro. A gente decidiu arrumar a maior parte das nossas coisas naquela noite mesmo e acabamos dormindo dentro da van. Ficamos conversando sobre o que cada um tinha visto, tentando encontrar uma explicação razoável para o que aconteceu. Acreditamos que o animal tinha cerca de 1,20 m de altura, bem esguio. Ele parecia cinza, com pelos curtos, mas podia ser branco ou marrom, dependendo de como as lanternas o iluminavam. Tinha pernas longas que dobravam como as de um canguru, com braços curtos e uma cauda pequena. Corria em 2 patas, mas quando o vimos atrás da caminhonete, estava em 4 por um instante antes de se levantar de novo. O bicho tinha uns 90 centímetros de altura, e o rosto e a boca lembravam muito os de um cachorro. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre as histórias de hoje. Se preferir, comente o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Estou morando em uma casa com alguns caras, bem afastada da cidade, praticamente no meio do nada. O que mais tem por aqui são árvores, e só. O inverno foi especialmente pesado este ano, mas, hoje à noite, até que não estava tão ruim. Aí, do nada, a energia acabou. Olhei pela varanda fechada, só para ver se era só a minha casa que estava assim. Mas não, tudo ao redor estava no escuro. Esqueci de dizer que sou apaixonado por fotografia, e isso vai fazer diferença aqui. Como não tinha nada melhor para fazer, pensei comigo. Nunca vi um apagão tão grande assim. Talvez seja uma boa oportunidade para umas fotos diferentes. Então saí pela porta, sentindo-me mais nervoso do que o normal. Relaxa, falei para mim mesmo. Não deixa isso te dominar. Continuei andando e consegui tirar algumas fotos bem legais de rastros de luz dos carros que passavam. Mas não conseguia me livrar da sensação de que alguma coisa estava me seguindo. O nervosismo começou a bater forte. O vento estava tão forte que mal dava para ouvir o que acontecia ao redor. Resolvi que era hora de encerrar a sessão e voltar para casa. Quando cheguei perto, pensei, só mais uma foto, e tirei uma da casa onde moro, mas a tensão e o pânico já estavam tomando conta de mim. O que está acontecendo? Nunca deixei as coisas chegarem a esse ponto. Estou sentindo que não sou o único aqui fora. Entro correndo, tiro as botas e as roupas de neve perto da porta, e de repente, algo bate com força na porta. Eu surto na hora, tranco a porta e corro para o meu quarto. Fecho a porta por dentro, tento me acalmar o suficiente para conseguir dormir. No dia seguinte, resolvo dar uma olhada nas fotos que tirei. Quando chego na foto da minha casa, ela me arrepia. Eu mal consigo acreditar no que vejo,
A casa parece um verdadeiro pesadelo na imagem. Espera aí, essa sombra está estranha. Chego mais perto da tela. O que é isso? Sussurro para mim mesmo. Dá para ver claramente o que parece ser um homem com uma cabeça de porco, olhando diretamente para mim, e nesse momento eu perco o controle. Desde então, venho ouvindo batidas ao redor da casa algumas noites por semana. E seja lá o que for, essa coisa quer entrar. Eu já não consigo dormir direito por causa disso.